Boa noite, seja bem-vindos. Estamos aqui novamente para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Pai. Vamos lá em oração? Ângela, seja bem-vinda. Magda, seja bem-vinda. Mãe, seja bem-vindas. Vamos juntos aqui estar conectados à palavra de Deus. Pronto. Vamos orar então? Paizinho querido, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Pai, eu louvo a ti pela oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira, trazendo a revelação da tua palavra através do teu Santo Espírito em plena dependência, Pai. Assim eu te louvo, assim eu te glorifico e assim eu te bendigo. Que o Senhor venha me conduzir, Pai, dentro desta palavra, conforme o teu querer, a tua sabedoria, eis-me aqui. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Deixa eu ver a luz aqui. Bom, vai bater no óculos de qualquer forma, né? Então vamos lá. A palavra hoje de Tiago 2 diz assim: o princípio maior, o amor e a fé em ação. Meus amigos, não deixe que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem: sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar, mas quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: é melhor sentar ali no fundo, então vocês estão discriminando uma pessoa, aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Ou seja, aqui está bem claro que o amor de Deus, ele não é limitado a rico nem a pobre. O amor dele é para todos, de igual. Então a gente não pode fazer diferença entre o rico e o pobre. A gente tem que estar ciente de que o amor de Jesus é para todos, todos. Tá bem claro aqui nesses 2 versículos. Nesses 4, né? Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses menos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso nome no batismo cristão? Então aqui ele está dizendo que às vezes, né, aqui nessa situação que acontecia ali diante, né, do que Tiago está explicando aqui, que os grandes que levam, né, as pessoas para o tribunal e não os pobres, né? E aqui eles que difamam também o nome do cristão. Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras: ame o próximo como a você mesmo. Mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram este princípio, ou seja, não devemos fazer acepção de pessoas. Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. Ou seja, tem que cumprir tudo que a lei está dizendo, né? Não é para menosprezar o pobre e favorecer o rico, ou vice-versa, né? É para ter o equilíbrio em amor. Aí ele diz aqui: o mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não ignorar o restante. Se alguém não adultera, mas mata, acha que uma coisa cancela a outra? Não. Quem mata é assassino e ponto final. Ou seja, aqui ele está dizendo que não adianta, né, vamos colocar assim, Êxodo 20, tá ali as leis ditas por Moisés, os 20 os 10 mandamentos.
E aí dentro desses 10 mandamentos tá lá, não roubarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, né, e vai indo até completar ali os 10, né, itens que Deus ditou para Moisés. Só que, por exemplo, aqui ele diz assim, se você não adultera, mas mata, tá dentro dos... Não adianta não adulterar e matar, porque continua estando dentro dos 10 mandamentos, né? Então ele fala assim, não adianta você não fazer uma coisa e fazer a outra, isso para Deus não anula, né, aquilo que você está fazendo. Falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não deve esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento, que é severo. Ou seja, em vez de você tratar ali, né, de forma julgadora, né, de uma forma que não seria adequada fora da bondade de Deus, severa, né, digamos assim, é melhor ser gentil, porque de alguma forma você vence o severo julgamento através da gentileza. Aí ele coloca aqui, a fé em ação. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Aí aqui é importante também a gente refletir, porque ele está dizendo assim, não adianta eu vir aqui trazer a palavra de Deus para você, não adianta eu vir aqui e de alguma forma te explicar o que você deve fazer se você não coloca na prática, né? Então eu e você devemos colocar a palavra de Deus na prática. Aí ele fala assim, falar sobre fé prova que alguém tem fé. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado. E depois vai embora sem lhe oferecer nada. Aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando, parece bom. Você toma conta da fé e eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva. Então aqui ele está dizendo assim, não adianta você, aqui ele diz o exemplo de uma pessoa que está desempregada e precisando de ajuda, né? Vamos colocar ali ajuda financeira. E aí você fala assim, que Deus te abençoe, vou orar por você. Só que você tendo condição e não ajuda, de nada adianta. Não adianta você ter fé se você não coloca essa fé em obras. É isso que ele está dizendo. Ao invés de você despedi-lo somente, Deus te abençoe, vamos ali, eu vou ajudar você. O que você precisa? Precisa de uma compra, precisa de uma roupa, precisa de um leite para o seu filho. O que você precisa? Aí a sua fé vai estar atrelada, então, verdadeiramente às obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Né? Então aqui tá bem claro isso. Aí ele diz assim, eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivesse feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte, ou seja, ele está dizendo aqui que os demônios também têm fé, porque quando, né, em outras versões diz que quando eles ouvem o nome de Deus, eles se estremecem. Então, se os próprios demônios fazem isso, né, aqui ele está dizendo que é a mesma coisa, né, ele vê a condição da pessoa e fica ali. Não, então peraí, a gente tem que agir e fazer alguma coisa. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria. Quando levou seu filho Isaque no altar do sacrifício, aqui ele está fazendo a pergunta. Abraão não fez isso? Ele veio e levou obedientemente Isaque para o sacrifício. Ele não falou, tá bom, Deus, você me pediu, mas eu não vou dar meu filho. Não, ele deu, né? Então, não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Porque Abraão tinha fé, mas a fé de Abraão era tamanha que se ele levasse Isaque
Isaac fosse morto, a fé dele era tamanha que Jesus ressuscitaria Isaac, porque Deus falou que a descendência de Abraão daria-se por Isaac. Então, quer dizer, de alguma forma ele teve fé e obras. E assim deve ser comigo e com você. Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras de fé? Vejam esta frase das Escrituras: Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação, é como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Ou seja, a nossa fé, ela sempre tem que estar atrelada a uma ação. Então, se eu digo que eu tenho fé em algo, a minha fé tem que ter obras diante daquilo que eu tenho fé. Amém? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó, o que contou no caso dela. Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Então, isso que Deus está dizendo aqui é muito importante. Tiago está ressaltando, através da vida dele aqui, que não tem como estarmos vivendo em fé sem termos obras, sem ajudarmos quem precisa, sem estender a mão para aquele que necessita de alguma coisa. Então, toda fé que eu e você tiver tem que estar atrelada a uma ação. Amém? Isso fica bem claro aqui na palavra. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, que eu e você tenhamos essa convicção, que eu e você tenhamos essa plena certeza de que tudo que exercermos em fé não pode estar separada. Uma tem que estar atrelada à outra, porque aqui diz que quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Ou seja, a fé está aliada ao fazer. Então, se eu não faço, eu não tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma atitude. Amém? E tudo isso em amor, né? Isso em amor. Então, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por nos ensinar a Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor fala aqui para levarmos em consideração os Teus mandamentos. E no Novo Testamento, o Senhor reduz esses 10 mandamentos para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Meu amigo Espírito Santo, eu clamo a Ti de todo o meu coração, que o Senhor venha nos conduzir dia após dia, caminhando, não só em obediência à Tua palavra, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas também, Senhor, ter uma fé alinhada a isso em atitude de amor, em atitude de obras, porque não podemos simplesmente falar que oramos ou iremos fazer algo pelo outro só no falar, mas o nosso falar tem que estar atrelado a uma ação. A nossa oração tem que estar atrelado a uma ação. Por isso que oração, né? Então não é só falar, também é ter uma ação. Então, Pai, que o Senhor venha nos conduzir diante de um vizinho, diante de um parente, diante de algum irmão da igreja, diante de amigos, diante de familiares, diante de quem precisar, Senhor. Quando o Senhor nos levar como instrumento de bênção na vida dessas pessoas, que não possamos só falar do Teu amor, mas demonstrar esse amor, não só na fala, mas também na atitude. Assim, Pai, eu te louvo, assim eu te glorifico e te exalto por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe, reflita sobre isso e saiba que não tem como você ter fé se você não tiver atrelado a isso, a uma ação. Amém? Deus te abençoe.